Então, este é um podcast onde as perguntas são difíceis, as respostas são reais e as vozes que conduzem cada conversa são dos adolescentes com deficiência. Aqui as respostas são sinceras, mesmo quando doem e mesmo quando nos fazem pensar. E sim, o nosso programa é apresentado por jovens com deficiências, jovens com curiosidade, jovens com coragem para perguntar e jovens com dúvidas. Neste episódio, as perguntas vão ser dirigidas a uma pessoa muito especial, Rita Teixeira, uma pedopsiquiatra que dedica a sua vida a cuidar da saúde mental das crianças e adolescentes. Vamos explorar o que está por trás de cada pergunta com a ajuda de quem todos os dias traduz emoções, acolhe medos e semeia confiança. Porque ouvir as crianças, com ou sem deficiência, é talvez o primeiro passo a cuidar verdadeiramente delas. Podcast Tudo Maior, episódio 2. Então, Rita, explica-nos o que é uma consulta com um pedopsiquiatra. Precisamos de ter medo? Não, posso só primeiro agradecer o convite e agradecer-vos a vocês dois, Inês e Dinis. Eu estou muito nervosa, mas vocês vão me ajudar aqui a passar melhor este momento. Portanto, eu também estou com um bocadinho de medo. E percebo que as pessoas quando vão ao pedopsiquiatra tenham um bocadinho de medo, porque acho que ainda é assim uma área um bocadinho desconhecida, não é? As pessoas às vezes não sabem bem ao que vão e as crianças e os adolescentes sentem um bocadinho de medo. Mas não é preciso ter medo, também acho que não é preciso ter medo aqui, mas quando nós estamos assim um bocadinho no desconhecido, ativando-nos e estamos assim mais alerta. Não é preciso ter medo. Uma consulta de pedopsiquiatria é uma consulta médica, como as consultas médicas a que nós vamos desde que somos pequeninos, no centro de saúde, nos pediatras, nas especialidades que precisamos. Só que o pedopsiquiatra é um médico que trabalha com as emoções, com o comportamento, com as relações e, portanto, é disso que se trata. É só isso, é uma conversa sobre o que nós sentimos, as dificuldades que nós temos, os medos que nós temos e, portanto, é uma consulta, sim, se calhar para falar de medos, mas não é preciso ter medo. O que é que achas, Inês? Quando estamos mal, os adultos têm tendência para dizer vais crescer e vai passar. Porquê? Porquê? Se calhar temos que perguntar a adultos. Mas muitas, não achas, Inês? Muitas vezes as dificuldades emocionais, nomeadamente de filhos ou de pessoas de quem nós cuidamos, são muito, muito mais difíceis de gerir também para os adultos, não é? Portanto, os adultos muitas vezes dizem esta coisa do vai passar porque também é o desejo deles. O desejo deles é de que realmente que passe e de que não seja nada de grave, não é? E, portanto, quando transmitem isso às crianças e aos adolescentes, muitas vezes é o que eles próprios também desejam, não é? Vai passar, não vai ser preciso nada de especial. A verdade é que algumas vezes passa e nós às vezes estamos tristes, ou estamos zangados, ou estamos, enfim, com alguma dificuldade e são transitórias, conseguimos ativar os nossos recursos. Outras vezes é preciso ajuda especializada e não há mal nenhum nisso, não é? Quando nós precisamos de ajuda, pedimos. Portanto, às vezes não passa e às vezes temos que pedir ajuda. E às vezes também é preciso as crianças e os adolescentes dizerem isso aos adultos, dizer, olha, eu acho que isto não vai passar, eu acho que se calhar preciso mais alguma coisa. Então, com isso, como é que vocês conseguem distinguir uma tristeza normal e uma depressão numa criança? Porque não é perigoso dar diagnósticos muito cedo? É perigoso dar diagnósticos errados. É sempre. Não é perigoso dar diagnósticos muito cedo, até porque quanto mais rápidos nós formos a dar o diagnóstico, mais rápido nós implementamos um tratamento, não é? E ajudamos as pessoas, no caso as crianças e os adolescentes. É perigoso confundir uma tristeza com uma depressão. E estar triste faz parte da nossa vida e agora, depois do filme do Divertidamente, fala-se muito, não é, das emoções e da importância até que a tristeza. É a tristeza que ganha o primeiro filme, não é? É a tristeza que resolve depois, que desembrulha o primeiro filme. A tristeza faz parte da nossa vida, é uma emoção importante como todas as que nós sentimos, tal como a raiva, tal como a zanga, são emoções que têm um papel importante. A depressão é um conjunto de sintomas que têm um impacto no nosso funcionamento, portanto, quando nós deixamos de conseguir fazer coisas que devíamos estar a fazer na nossa fase de desenvolvimento, configura um diagnóstico, ou seja, quando deixamos de ter vontade de fazer coisas que nos divertem, quando deixamos de gastar com os amigos, quando deixamos de conseguir dormir, de conseguir comer, de conseguir estar com os outros, de conseguir cuidar de nós, isso implica um tratamento, porque está a ter realmente um impacto importante e tem que ser ajudado, não é? Portanto, fazer o diagnóstico promove depois essa ajuda.
Eu sei. Se uma criança com deficiência não consegue comunicar bem, como fazes para ajudá-la? Eu não acho que se trate só de uma criança com deficiência, não é? As crianças, por definição, e quanto mais pequenas, mais isto é verdade, não se expressam como nós adultos. Do ponto de vista de desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento da linguagem, nós não podemos esperar que uma criança e um adolescente se expressem da mesma forma que um adulto. Portanto, o que nós fazemos é chegar a eles, não é? Nos miúdos muito pequeninos, no brincar, na relação, na tradução. Portanto, nas crianças e jovens com deficiência, da mesma forma, a deficiência é um termo muito lato, não é? Depende muito da deficiência. Há crianças e jovens com deficiência que se expressam verbalmente espetacularmente, há outros que têm dificuldades e, portanto, aqui a ideia é que nós consigamos arranjar um meio de entendimento que pode passar pelo desenho, pela relação, pelo teatro, pela plasticina. Nós usamos imensos mediadores e o que interessa é que nós estabeleçamos uma comunicação e consigamos compreender o que se passa e depois nós também conseguimos devolver aquilo, porque também não podemos devolver verbalmente a uma criança de 2 ou 3 anos, não é? Temos também modificar a nossa ou adaptar a nossa comunicação para que seja compreendido. Ok. E já te sentiste limitada no teu trabalho por falta de recursos ou apoio no sistema? E o que é que fazes nesses casos? No Sistema Nacional de Saúde, é disso que estamos a falar, imagino eu. Eu acho que, enfim, na verdade não é só no Sistema Nacional de Saúde, não é? Em todos os nossos sistemas nós temos limitações e temos que viver com elas. Isso existe no nosso sistema familiar, há limitações, no nosso sistema escolar há limitações, no sistema da saúde também existem limitações. E nós sabemos que elas existem. Eu prefiro olhar para isso como um desafio. Portanto, sim, às vezes há limitações, nós temos que as ultrapassar e temos que, se calhar, pensar fora da caixa, encontrar alternativas. Eu acho que, na verdade, desenvolve uma capacidade que eu valorizo muito, ou que nós, quem trabalha em saúde mental, valoriza muito, e temos aqui 2 belos exemplos, que se chama capacidade de ser criativo, de ser resiliente, de ultrapassar dificuldades. Faz parte também. Ok. Então, alguma vez sentiste que tiveste de prescrever medicação porque não havia outra alternativa, por falta de psicólogos ou outro tipo de apoio na escola? A falta de terapias ou de intervenções a esse nível é um facto. E é um facto não é só do sistema de saúde, é um facto do ponto de vista de sistema comunitário, até porque são intervenções que deviam funcionar fundamentalmente na proximidade. Eu não sinto que tenho de passar psicofármacos, não é? A prescrição de um fármaco é uma decisão clínica, é uma decisão médica e que obedece a uma série de critérios. Portanto, quando eu acho que beneficia a criança ou o adolescente que eu tenho à frente, assim o faço. É verdade que nós às vezes temos que trabalhar não com o ótimo, mas com o bom e, portanto, se nós acharmos que, ou se eu achar que há um jovem que beneficiaria de uma terapia, mas que não a tem, mas que eu acho que posso ajudar com um fármaco, sim, vou prescrevê-lo, mas neste sentido de ajudar. Portanto, os fármacos não substituem terapias, isto só para que fique muito, muito claro. Têm funções diferentes, têm funções complementares, tal como os psiquiatras têm uma função complementar dos vários terapeutas, dos professores, das famílias, de toda a gente que intervém com crianças e adolescentes, mas nunca se substitui uma terapia com um fármaco porque eles têm funções diferentes. Claro. O que sentes se uma criança que acompanhas não melhora ou até piora? É muito difícil. Eu acho que é muito difícil. Vai-se ganhando com a experiência. Eu sou uma pessoa naturalmente impulsiva e, portanto, no meu funcionamento individual, e, portanto, quando comecei a ser pedopsiquiatra, queria que as coisas se resolvessem muito rapidamente e quando não se resolviam eu ficava muito, muito, muito frustrada comigo, não é? Depois fui aprendendo que as crianças, os adolescentes, as famílias têm o seu tempo e nós temos que ir de lado a lado com o tempo deles. Mas claro que quando eu tenho um doente que não melhora, tenho que repensar o plano terapêutico, peço ajuda a colegas e às equipas que estão para pensar de outra forma. Às vezes um olhar externo traz-nos muita informação. Falo com a criança e com o adolescente,
O que é que tu achas que não está a funcionar? Vamos pensar aqui em conjunto como é que te podemos ajudar, ou o que é que tu achas que está a correr menos bem. Mas nós sabemos que os processos terapêuticos em saúde mental têm o seu tempo, têm avanços e recuos, e eu acho que também é importante do nosso lado, dos adultos, eu acho que isso não, dos adultos profissionais de saúde, mas também das famílias, e tentamos falar muito sobre isto com as famílias, também temos que ser um lugar de segurança, e, portanto também dizer, ok, agora não está a correr bem, mas vamos pensar de outra forma, vamos arranjar soluções e olhar para a frente e pensar que vai correr bem. Portanto, temos que fazer este trabalho individual, eu tive que fazer dentro de mim de, ok, vou perceber o que é que se está a passar, mas ter calma, não é? Não ir no desespero, porque alguém que está aflito e que não se sente a melhorar, às vezes fica desesperado, não é? Portanto, do lado de cá tem que estar alguém dar alguma segurança e conforto a esse nível, mas é muito difícil. Como é que se passa esperança quando já não a temos? Pois eu acho que acabei de responder um bocadinho a isso. Eu acho que é uma função essencial de alguém que trabalha em saúde, e em saúde mental no meu caso, é ter esperança. É olhar para a frente e ver que há possibilidade de mudança para melhor. E na verdade, as crianças e os adolescentes, e isto eu acho que de uma forma incrível e muito melhor que a dos adultos aqui entre nós, são capazes de ir atrás disso, não é? Quando percebem que nós estamos investidos, que nós temos hipóteses à nossa frente, eles confiam em nós, quando há uma relação de confiança estabelecida, e um bocadinho absorvem a nossa esperança. E eu acho que na base é isto, é relação, é investimento, é não desistir, é estar lá de forma consistente, em continuidade, e navegar um bocadinho em conjunto, e não perdemos nós próprios a esperança, que eu acho que também é muito, muito importante. Ok, esta pergunta é uma das mais difíceis, mas o que é que tu fazes e sentes quando uma criança te diz nas tuas consultas que o seu desejo é pôr término à vida? Quando isso acontece em consulta ou noutro contexto, geralmente é a expressão de um enorme sofrimento, não é? Portanto, a minha intenção ou a minha intervenção é muito nessa base de perceber o que é que isso quer dizer, porque quando alguém nos diz que quer pôr término à vida, não é? Que se quer matar, porque são estas as expressões que são usadas, nós temos que primeiro tentar perceber qual é que é o significado daquela frase, não é? Queres morrer? Queres matar este sofrimento que sentes? Porque muitas vezes é isto, eu não quero continuar a viver assim, portanto ajuda-me a deixar de estar assim para que eu queira viver. É um pedido de ajuda, é uma expressão de o que está a acontecer não está a correr bem e portanto preciso de mais ajuda. Portanto essa é a nossa função como psiquiatras, é um bocadinho distinguir estas várias questões. É sempre um momento muito angustiante porque é uma expressão de um grande sofrimento, não é? Nós sentimos também esse sofrimento. E depois, enfim, há uma série de decisões mais clínicas, portanto nós temos que tomar a decisão de se nós achamos que há um risco de facto de passagem ao ato, temos que proteger a vida, essa é a nossa primeira função como médicos, sempre, qualquer médico, e portanto às vezes recorremos ao internamento para a contenção do risco. E obviamente depois ajustamos também o plano e tentamos perceber o que é que podemos fazer nesse sentido, de ajuste do plano terapêutico, de aumentar os recursos, de traduzir isto com as famílias são um parceiro imprescindível no processo, portanto muitas vezes envolvemos-nos neste processo também de tradução, porque dizer isto numa consulta é difícil para um médico. Mas é muito mais difícil quando isto é dito aos pais ou aos cuidadores, não é? Que ficam muito, muito, muito aflitos. E, portanto, nós temos também aqui um papel de contenção do sistema todo e de dar aqui uma ajuda nesse sentido. E depois é promover a esperança. É aquilo que nós falámos há bocadinho, não é? É dizer, ok, já percebi que estás muito aflito, mas nós podemos fazer outras coisas, vamos pensar para a frente, o que é que tu achas que te pode agarrar, que te faz querer viver, não é? As coisas boas que existem, as coisas que agora não estão bem, mas que nós conseguimos modificar, sempre com e há bocado em relação à esperança, isto é muito importante, sempre com muita honestidade.
Portanto, não fazer promessas que nós não vamos conseguir cumprir. Nós não podemos prometer que vai ficar tudo bem ou que daqui a um mês qualquer coisa, não é? Vamos fazer este caminho em conjunto e vamos andando e estamos andando sempre nesta rota. Portanto, aqui também é muito importante não cairmos nessa tentação dos adultos, como os adultos que dizem que vai passar, não é? Dizer, não, vai ficar tudo bem. Não, vamos caminhar para isso, vamos trabalhar para isso, mas vamos precisar de tempo, se calhar, também. Já tiveste alguma história emocionante que possas partilhar sem dizer nomes? Eu acho que todas as histórias que eu tenho são emocionantes. Eu emociono muito nas consultas, porque todas as histórias implicam, lá está, a questão da resiliência, não é? Todas as histórias que nos chegam são de pessoas em grande sofrimento e que têm desafios que têm que ultrapassar e que nos vêm pedir ajuda. E portanto eu emociono muito. Há assim algumas histórias que eu acho que nos ficam sempre e que eu vou lembrando, sei lá, quando dou aulas ou quando falo com os colegas mais novos, e que algumas delas são histórias de grande superação e temos algumas para contar, não é? De miúdos com histórias muito difíceis e que foram capazes de reparar, de integrar na narrativa, de ajustar o seu funcionamento, de voltar a acreditar, a confiar nas pessoas, a amar, a estabelecer relações. E depois há histórias emocionantes um bocadinho pelo lado inverso, que são histórias de casos que correram menos bem, ou que não correram pelo menos como eu gostava que tivessem corrido, mas que também nos ensinam muito, não é? E portanto eu guardo assim muitas histórias. Estava a pensar assim em alguma que me surja, mas é difícil escolher, tenho que vos dizer. Estou a pensar, por exemplo, uma coisa muito simples mas que me emocionou muito, de uma miúda com uma história de eventos traumáticos múltiplos, deslocada do seu agregado familiar várias vezes e que me chegou assim adolescente, uma miúda do norte, assim mesmo à norte, toda despachadona e que assim, dizia tudo o que pensava, tinha umas questões de comportamento e um grande sofrimento também relativo à sua história, ao facto de nunca se ter sentido amada e nunca se ter sentido cuidada pelas pessoas que em primeiro lugar o deviam fazer, assim, rija, portanto aquelas primeiras consultas difíceis de conquistar, e depois fez um percurso muito engraçado na consulta, acabou por ter alta e que há muito pouco tempo apareceu no hospital com a bebé dela para me apresentar a bebé e um bocadinho também para tentar perceber se a bebé estava bem. Eu não estava no hospital, portanto ela já lá voltou, eu não estava, portanto estou a aguardar este encontro. Já as pessoas da equipa que a conheciam disseram, ela esteve cá e queria muito ver. Eu estou com muita vontade de estar com ela, mas só o facto de saber que há assim uma continuidade, porque ela já esteve alta há uns anos, deixa-me muito emocionada ter esta percepção de que ficam coisas, não é? Que ficam sementes que germinam e depois vão passando assim de geração em geração. É uma coisa que me deixa muito emocionada, mas também que me pesa assim do ponto de vista de responsabilidade, esta questão isto tem uma continuidade e portanto eu acho que também tem que nos estar na cabeça, não é? Quando estamos com uma criança ou com um adolescente, estamos com ele, com a família e com as gerações que hão de vir a seguir. É assim uma história simples. Obrigada, Inês. E estão com um ar super suspeito. Inês e Dinis protejam, não deixem que a bancada faça perguntas, faz favor. Porquê é que muitas vezes os jovens são vistos como casos médicos e não como uma pessoa que tem emoções, desejos e sonhos? Eu não acho nada que sejam vistos como casos médicos, vou ter que discordar. Eu acho que ela fala-se muito da dimensão biopsicossocial e que faz todo o sentido. Nós não tratamos doenças, tratamos doentes e os doentes são pessoas, não é? E são pessoas no seu contexto. Portanto, quando eu tenho um miúdo a entrar-me pela porta dentro do gabinete, tenho um miúdo, tenho a família, tenho os amigos, tenho a escola, tenho as terapias, tenho o handball, tenho o teatro, tenho isto tudo que vem com ele. E, portanto, nós não temos
sequer que ver só como uma pessoa com emoções, com necessidades, com desafios, temos que ver aquela pessoa naquele contexto, e acho que tendencialmente fazemos isso muitas vezes. Eu acho que às vezes também defensivamente o nosso raciocínio clínico, não é? A nossa profissão, ajuda-nos a estruturar o que é a árvore diagnóstica, depois a intervenção, o tratamento, e portanto podemos parecer um bocadinho menos envolventes a este nível, mas eu acho que tendencialmente, então, quem trabalha com crianças e adolescentes é impossível vê-los só como sequer, nem é um caso médico, é um caso isolado, não é? Porque trazem muita coisa com eles. Eu estava a pensar aqui que se calhar às vezes os médicos também se defendem um bocadinho com isso, não é? Porque na nossa profissão, e não, isto não se passa só com psiquiatras, todos os profissionais de saúde, os profissionais de educação, envolvem-se em relação com as crianças e com os adolescentes que têm à frente, e portanto também há uma troca emocional que também às vezes é difícil e clivando um bocadinho essa realidade, se calhar também nos protege, portanto também nos distancia um bocadinho. Então, pensar assim em casos mais difíceis ou de pior prognóstico, que nos pode ajudar, mas é uma coisa muito defensiva e acho que tem que ser trabalhada também dentro de nós, porque tudo se passa na relação, não é? E portanto, ou nós estamos completamente entregues àquela pessoa e aquela pessoa também em relação terapêutica connosco, então não funciona. Eu por acaso discordo. Desculpa, falei muito. Inês, eu sou um bocado seca, mas tu vai-me dando pontapés debaixo da mesa, se faz favor. Eu até discordo com essa afirmação e nunca me senti que os meus doutores tratavam como um diagnóstico. Talvez, sei lá, quando estava internada e eram uns enfermeiras jovens estressadas, sim, talvez ali estavam um bocado mais aqui por esta questão mais defensiva, não é? Mais com esse arte tipo clínico, mas com os meus doutores nunca senti até a minha neurologista, uma das primeiras perguntas é: então como é que anda a correr a escola? Não é como é que andas a ter muita tosse ou assim, por isso eu nunca eu discordo com essa afirmação. Talvez com certos doutores, talvez cada pessoa tem uma experiência diferente, não é? Por isso vai sempre haver doutores menos empáticos, vá lá. Por isso cada pessoa tem uma experiência diferente, mas eu sempre tive uma experiência boa com doutores, por isso eu discordo com essa afirmação. Está dito. Vou levar a Inês comigo. Está dito. Já agora o isolado, agora precisamos do cameraman. Olá, eu sou a Rita, sou pedopsiquiatra. Vou só verificar. Começam eles. Está tudo a gravar, eu acho que sim. Mas a Inês apresentou-me. Sim, não sei se depois que eles querem para fazer montagens, se não. Não, mas eu acho que podem fazer a apresentação exatamente como estão agora. Sorriam, meninos, sorriam. Estão a ser filmados. Sorria, Inês, mas com ar feliz, filho. Vai, com ar típico. Não? São umas caretas, já me assim? Está ótimo. Bem fica. E agora podemos ir embora. Pode entrar. Mas a gente com medo de nós. Bora lá, só a gente nunca mais sai daqui. Bora, Elsa! Bora invadir isto! Bora! Epá, não temos eles juntos. Pronto, tá?